A seguir, Jornal das 6. A abertura oficial do ano letivo marca o retorno das atividades para mais de 1.000 professores da rede municipal de ensino. Profissionais da comunicação em alerta. Um estudo aponta que o Brasil é o país com maior índice de morte de jornalistas. São Luís de Juí volta para casa depois de 2 jogos sem nenhuma vitória. Vídeo que mostra detentos fazendo churrasco dentro da modulada de Juí revolta a comunidade. E tem também a previsão do tempo para este final de semana. Quer saber como é que fica? Você confere a partir de agora no Jornal das 6 desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, que está entrando no ar. Boa noite! O Jornal das 6 dessa sexta-feira começa falando de educação. É que na próxima segunda-feira, dia 24, mais de 7.000 alunos devem retornar às atividades na rede municipal de ensino. A abertura oficial do ano letivo já aconteceu na manhã de terça-feira, dia 19, no Centro de Eventos da Paróquia São Geraldo. Mais de 1.000 professores, funcionários e profissionais que atuam na Secretaria de Educação se reuniram na manhã de terça-feira para o evento de abertura do ano letivo 2014. O secretário de Educação, prefeito municipal e demais autoridades do município deram boas-vindas aos professores. Para o secretário Leandro Lisotti, as escolas, assim como os professores, estão preparados para receber os mais de 7.000 alunos da rede municipal. Na verdade, a Secretaria de Educação tem desde o final do ano passado já preparando esse reinício e o ano letivo de 2014. E nesse planejamento nós tivemos atividades que foram em relação às infraestruturas das escolas, algumas coisas que foram acontecendo em alguma delas, e também uma preparação de ordem pedagógica que seria com o trabalho com as pessoas, com os professores, com os funcionários que vão estar trabalhando com os alunos da rede municipal. De acordo com Eleandro, em 2014, a Secretaria vai continuar promovendo ações específicas de formação continuada aos professores. Na verdade, isso está dentro do nosso plano de trabalho da Secretaria de Educação, investir nas pessoas, no sentido da formação, do auxílio, da preparação, daquele trabalho que vai se desenvolver com o aluno, justamente com esse propósito que nós tivemos encontros já com os diretores, com os coordenadores. Também hoje é um momento de formação, à tarde nós também continuamos com os servidores, principalmente da educação infantil, os auxiliares, monitores, enfim. E também, ainda essa semana, nós vamos ter encontro com os professores, no sentido de estar instrumentalizando e trabalhando dentro daquele projeto Refletir da Secretaria de Educação, que é o programa que desenvolve todas as ações de formação continuada para a rede municipal. E quando o assunto é volta às aulas, os professores estão animados. Gilberto é professor de História há mais de 30 anos, mas para ele, todo ano é um recomeço. Bem, o início do ano sempre é uma expectativa de um começo. Apesar de meus 30 anos de magistério, todo ano é um ano diferente. E a gente sempre está preparando, trabalhando com crianças e adolescentes. É um bem, uma felicidade, porque, na verdade, a gente trabalha com pessoas e vê o crescimento deles e o entusiasmo, a empolgação. E isso é muito interessante na profissão de educador. E por falar em animação, essa ficou por conta do grupo de teatro Pandorga da Lua, da cidade de Santa Maria. Com muita disposição, eles também deram boas-vindas aos professores. Já que o assunto é educação, a gente tem um recado para você que tem interesse em ingressar no EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Na próxima segunda-feira, dia 24, também iniciam as aulas então na Escola Municipal Dr. Rui Ramos e também no Instituto Municipal de Educação Assis Brasil para cursar o ensino fundamental. E quem tem interesse então em voltar a estudar deve procurar a Secretaria das Escolas para realizar a matrícula.
Mais informações podem ser obtidas diretamente nas escolas através dos telefones 3332-7299 no IMEAB e 3332-9383 na Escola Dr. Rui Ramos. O Ministério Público do Trabalho repassou nesta semana R$40 mil para a penitenciária modulada de Ijuí. O valor é proveniente de multa fixada em processo trabalhista paga por uma empresa aqui de Ijuí. De acordo com a diretora da penitenciária, Eliane Kunkel, o dinheiro será usado para a reforma de uma viatura e em câmeras de monitoramento para a segurança dos servidores. Já os bens móveis, como computadores, impressoras e cadeiras, foram repassadas para a Polícia Civil pela Justiça do Trabalho. E agora um recado para você. O COMUID, o Conselho Municipal contra o Uso Indevido de Drogas, está preparando para o próximo domingo, dia 23, uma programação especial. É a mobilização chamada Viva a Vida com Mais Vida, que pretende passar mensagens de uma vida saudável longe das drogas a todos os jovens. No local haverá música, teatro, participação da Companhia Cadage da Unijuí, entre outras atrações. Lembrando que o COMUID é formado por lideranças e entidades sociais, educacionais e assistenciais. E você confere agora como fica a previsão do tempo para este final de semana aqui em Ijuí. Um final de semana com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A parte laranja no mapa mostra as correntes de ar, que são nuvens carregadas, se deslocando para quase todas as regiões do estado. Os maiores volumes devem ser sentidos novamente aqui na região noroeste. Os termômetros continuam elevados, mas devido à chuva, a sensação térmica é menor. Para o sábado, Ijuí deve registrar mínima de 19 e máxima de 34 graus. Domingo, 19 e 33 graus. Segunda-feira de sol e tempo bom, mínima de 18 e máxima de 36 graus. E nós temos agora uma boa notícia. O reitor da Universidade Federal Fronteira Sul, a UFFS, Jaime Giolo, confirmou nesta semana, em reunião com o prefeito, a instalação de um campus da instituição aqui no município de Ijuí. A reunião foi realizada no final da tarde de quinta-feira, dia 20, no gabinete do prefeito Fioravante Balim, com a presença do reitor da UFFS, Jaime Giolo. Participaram também da reunião prefeitos da região, vereadores, membros do comitê e lideranças da região. Segundo Giolo, a implantação da unidade será incluída no planejamento da universidade para o ano de 2015. Ficou previsto para o dia 10 de março um seminário para planejar as próximas ações. E nós vamos agora às informações de segurança pública. A Brigada Militar registrou na terça-feira, dia 18, uma prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no centro da cidade. A arma que você vê na imagem foi apreendida com Geraldo Antônio Albrecht, de 53 anos. Ele foi preso na rua 13 de maio, no centro. O revólver calibre 32 estava carregado com 6 balas. Ele foi encaminhado à penitenciária modulada de Ijuí. E mais uma vez, bandidos armados roubaram um malote no centro aqui de Ijuí, dessa vez nas proximidades do Banrisul. 2 bandidos armados assaltaram um homem nas proximidades do Banrisul de Ijuí por volta das 10 da manhã de terça-feira, dia 18. Os ladrões renderam o motorista de um Palio cinza que chegava ao banco. Em ação rápida, roubaram um malote pertencente a uma empresa e também o carro da vítima. Segundo a Brigada Militar, o carro foi localizado em seguida na rua 24 de fevereiro, centro de Ijuí. E a Polícia Militar de Santa Catarina divulgou em seu site o desaparecimento de um homem de 36 anos. Ele é filho do prefeito de Santa Rosa. Cristiano Alves Vicini, de 36 anos, é filho do prefeito de Santa Rosa, Alcides Vicini. Cristiano foi visto pela última vez no dia 29 de janeiro deste ano, antes de sair para fazer compras. O Poder Executivo de Santa Rosa informou que o prefeito está de férias em Santa Catarina e acompanha as buscas da polícia. Qualquer informação pode ser repassada pelos telefones que aparecem na tela. Um travesti de Ijuí foi preso em Santa Catarina por tentativa de homicídio. Genildo Daniel Bucher, a Dani Aldi, de 32 anos, teria participação na morte de outro travesti, segundo a polícia catarinense. O motivo do crime foi a disputa por territórios, os chamados pontos.
Segundo as investigações, Dani Aldi e seu companheiro Regis Mendes Moraes abordaram outros travestis que chegaram ao ponto quando ocorreu uma discussão e os tiros que acertaram a vítima, Odimar Mendes, de 36 anos, que morreu a caminho do hospital. O companheiro de Dani, suposta mandante do crime, teria sido o autor dos disparos. Ele fugiu do local de motocicleta e ainda não foi encontrado. E também em Santa Catarina, outro ijuiense é procurado, também por tentativa de homicídio. O jovem que aparece na foto é o ijuiense Renato Medeiros da Silva, de 29 anos, com passagens policiais na cidade por porte ilegal de arma. Ele é o principal suspeito de assassinar a empresária Mariluce Giliordi, de 33 anos, no estado de Santa Catarina. Existe a possibilidade de que o assassino tenha buscado refúgio na casa de parentes em Ijuí, que residem no bairro São José. Informações devem ser repassadas à Brigada Militar pelo 190 ou à Polícia Civil pelo 197. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente no início da noite de quarta-feira, dia 19, próximo ao trevo do Hotel Jardim Europa, aqui em Ijuí. O acidente envolveu 2 veículos, um Celta e um Renault, de Caxias do Sul. A Polícia Rodoviária Federal foi quem atendeu a ocorrência. O SAMU conduziu as vítimas para o Hospital de Caridade de Ijuí e o Corpo de Bombeiros também foi acionado. O Renault era conduzido por Dalton Gomes Saque, que não ficou ferido. Ele estava com a esposa, que também foi encaminhada ao hospital. E agora a gente vai mostrar para você um vídeo que vem intrigando moradores de Juí e região e foi destaque também em rede nacional. Trata-se de um churrasco de final de ano gravado no final de 2013 pelo celular de um dos presos na penitenciária modulada aqui de Juí. A matéria foi exibida nesta quarta-feira no programa Cidade Alerta da Rede Record pelo apresentador Marcelo Rezende. Olha só. Vou mostrar para você um presídio, correto? Onde presos, né, são todos violentos. Onde presos deveriam estar em suas celas. Mas eu vou mostrar para você o que eles fazem, correto? O que eles fazem, o que é pior, fazem e gravam. Põe as imagens para mim. O que você está vendo é uma penitenciária. Você está filmando, não é, pode? Aí, você está filmando. Olha o tamanho do churrasco na penitenciária. Eu não estou dizendo para... Olha lá. Vai vendo. É uma festa no meio do pavilhão. Olha quanta carne. Ei, médico. Dá um sorriso aí, médico. Olha lá. Ei, galera. Olha aqui pra mim, galera. O outro tem um cigarro de maconha na mão e tá tudo certo. Olha a roupa do preso. Bermuda de surfista e camisa de skatista. Olha lá. Olha o tamanho. Baixa um pouquinho. Olha o tamanho do churrasco filmado. Que eles filmam. Vai vendo. Que já tem o terceiro leva já, né? Tá gravando ainda? Tá gravando ainda? Repara. Olha lá. Olha o tamanho de carne, costela, linguiça, filé mignon. Isso é um presídio no Brasil. De acordo com a direção do presídio, essas imagens foram gravadas durante a confraternização dos presos, que acontece todo final de ano. A diretoria do presídio confirma que esta prática é permitida. É uma prática que existe, funciona bem e é uma prática que a gente entende como boa prática para eles confraternizar com a família. Na visita não entra comida crua. Nesse dia, excepcionalmente, a família se organiza para comprar a carne, né, e o material para esse dia, para esse almoço, excepcionalmente nesse dia. Outro fato que chama a atenção e é destacado na reportagem é o uso do celular pelo detento, já que este aparelho não é ou não deveria ser permitido na penitenciária. O juiz da Vara de Execuções Criminais de Juí afirma que este fato é um desrespeito às leis. Isso é quase uma afronta, é quase um tapa na cara da sociedade, ver que os presos estão no lugar que deveria ser só de privação de liberdade, praticamente zombando do Estado, até porque tinha um preso filmando com o celular, possivelmente, que é um objeto que não poderia estar ali. Isso aí é uma coisa que tem que ser investigada com rigor para que isso não volte a... Deixa eu explicar uma coisa. Qual é a criatividade, né,
que um preso tem ter esse monte de carne? Não tem criatividade nenhuma, alguém deixou entrar. Agora, eles não fizeram cada faca desse tamanho para cortar churrasco cair do céu. Alguém do presídio emprestou. Emprestar uma faca para preso? E ainda me diz a moça da SUSEP que a nossa maior preocupação é o celular. Minha senhora, deixa eu lhe dizer uma coisa, moça da SUSEP. Se a sua preocupação maior é o celular, eu acho que a senhora não viu bem a imagem. Porque isso aqui, minha senhora, a maior preocupação na verdade, é fazer com que todos esses marginais cumpram a pena como punição e não como um descanso para os futuros assassinatos, para os futuros assaltos, para os futuros sequestros. Um fato chamou a atenção da direção da Modulada na manhã de sexta-feira. Foram encontrados junto ao Serviço de Atendimento Especializado de Juí, o SAI, 24 aparelhos celulares, 2 baterias, fones de ouvido, 2 tabletes de maconha e 4 pedaços de serra. O material foi encontrado por este agente penitenciário dentro de uma lixeira. O fato chamou a atenção. A gente deslocou até o Serviço de Atendimento Especializado aqui em Juí. A gente tinha 2 consultas agendadas para 2 apenados. E aí, enquanto a gente aguardava a consulta de um deles, o outro pedia insistentemente assim para ir ao banheiro. E aí, como de costume, procedimento padrão da SUSEP, fazer uma vistoria, todos os locais a serem utilizados por esses apenados. Aí eu me desloquei até o banheiro, fui fazer a vistoria e aí me deparei com a situação, essa grande quantidade de material ilícito dentro do cesto de lixo. Os 2 apenados negaram participação na entrega do material que está detido na Modulada. Os homens foram isolados dos demais detentos. O caso preocupa ainda mais a direção do presídio pela criatividade dos presos. Na verdade, é uma situação inusitada, né? Surpreendente pela quantidade de material apreendido e de ser todo material ilícito, né? Impressiona, sim, até a nós, que trabalhamos direto com os apenados, nunca nos deparamos com uma quantidade tão grande. É isolamento para averiguações agora. Os presos que são pegos com drogas ou celulares respondem criminalmente, além de sofrer sanções disciplinares, perdem os benefícios conquistados durante o cumprimento da pena. O material será entregue à Polícia Civil para investigação. Mais detalhes deste caso você terá no Jornal das 6 de terça-feira. Mas agora a gente vai falar de esporte, já que esta semana marcou a retomada das atividades do projeto social Ijuí Provôlei. Neste momento, apenas as equipes de competição e formação de atletas com atividades no ginásio Wilson Mânica iniciaram os trabalhos. Mas quem tem mais informações para a gente é o repórter Gabriel Garcia. Olá, Gabriel! Olá, Sabrina, isso mesmo, acabaram as férias também para o pessoal do Provôlei. Nesta segunda-feira, cerca de 70 atletas de 4 categorias retomaram as atividades. E a gente conversa agora com o coordenador do projeto, Alex Lentz. Alex, como é que está sendo pensado no projeto já para 2014? A gente apresentou agora segunda-feira, né, as categorias de base, um certo adiantamento com relação ao projeto social, porque a gente tem necessidade de preparar as equipes para as competições do primeiro semestre. As atividades do projeto social ficam um pouquinho mais adiante, né, com o início das aulas e tudo mais. Quem quer participar, como é que faz, Alex? E a partir de quando? Nas categorias de base, a gente já promoveu uma peneira ano passado, então a gente vai estar avaliando a garotada dos núcleos sociais, né, que a gente tem a partir de março. Se porventura surgir alguém, vai para as categorias de base. E as inscrições nos núcleos sociais são a partir do início das atividades nas escolas, as crianças podem se matricular. Como é que está a expectativa para esse ano? A expectativa é a mesma, a gente tem uma média desde 2009 de 1.400, 1.450 inscrições, né, por ano. Né? As inscrições seguem abertas durante todo o ano, não tem um prazo limite, então por isso que também dá esse número bem elevado de crianças. Matheus Miller, convocado para a seleção brasileira, agora foi contratado para o Minas de Belo Horizonte. Como é que vocês recebem essa notícia? Bom, é uma satisfação imensa, né? Um orgulho para toda a Ijuí, deve ser, e para quem apoia esse projeto, como a Prefeitura e a Unijuí,
O Matheus é um garoto que surgiu nos núcleos de iniciação, né, no bairro, e a gente percebeu isso, trouxe ele para o núcleo de formação de atletas, das categorias de base, e começou a despontar. Já foi para a seleção brasileira, infantil, infanto, e agora o Minas Tênis, que é o maior clube e o mais tradicional do Brasil em termos de voleibol, percebeu essa ascensão do Matheus e o futuro que o garoto tem. Então foi atrás da gente, veio atrás da gente aqui em Ijuí para levar o garoto direto para lá. Tá certo, obrigado Alex pela sua participação no Jornal das 6. E a TV Ijuí também conversou com o Matheus, que falou das suas expectativas daqui para frente. Confere aí. Matheus, como é que foi essa experiência junto da seleção brasileira? A experiência foi ótima, como outras vezes também, de poder ir lá, poder treinar, ter uma carga de treinamento boa para o começo de temporada ainda, uma gurizada boa, poder tentar ficar entre os melhores lá. Contratado agora para o Minas, qual que é a expectativa e como é que tu recebe essa notícia? É uma maravilha, né? Ser contratado para um dos melhores clubes do Brasil, poder participar, poder jogar lá, poder representar. Tá saindo direto daqui para um clube ótimo. E tentar seguir carreira lá. Para a gurizada se dedicar, né? Não é porque mora a 2 quadras que não pode ir. Porque chove não pode ir, tem que ir sempre, tem que correr atrás. Mais informações sobre o Pro Vôlei nas próximas edições do Jornal das 6. Sabrina. Obrigada, Gabriel. E a gente continua falando de esporte porque a semana foi de confronto fora de casa para o São Luís. O rubro jogou contra o São Paulo do Rio Grande e mesmo depois do resultado, o time continua em situação de alerta. O rubro saiu com vantagem contra o São Paulo de Rio Grande e logo aos 3 minutos, Aloísio abriu o placar. Mas a alegria do time da Baixada durou pouco. Aos 15 minutos foi a vez do adversário marcar e aí sim empatar a partida. Com o resultado, São Luís segue brigando para sair da zona do rebaixamento. O rubro é o 14º colocado com 6 pontos, na frente do Esportivo de Bento Gonçalves. Agora o São Luís tem 3 jogos em casa e 3 fora. O primeiro deles é neste domingo, às 5 horas da tarde, contra o Caxias. E as informações de como foi o jogo deste final de semana você confere no Jornal das 6 de terça-feira. E uma pesquisa divulgada nesta semana deixou em alerta profissionais da comunicação de todo o país. Segundo o relatório anual da Organização de Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil se tornou o país mais mortal das Américas para jornalistas. Com base nisso, o Jornal das 6 preparou durante toda esta semana uma reportagem sobre o assunto que vem preocupando os profissionais da área. Rio de Janeiro, fevereiro de 2014, mais um dia de protesto e que levou centenas de pessoas às ruas. Desta vez, jovens reivindicam um aumento nas passagens de ônibus. Para muitos seria mais um dia normal, assim como para o cinegrafista da televisão Bandeirantes, Santiago Andrade, que teve a morte cerebral confirmada 4 dias depois. Ele foi atingido por um disparo de rojão. O caso repercutiu na imprensa mundial e trouxe à tona antigos fatos que também marcaram o cotidiano de profissionais da comunicação. E olhando assim, o fato se torna cada vez mais frequente. O jornalista foi alvo de atentado, gente. 2 coquetéis Molotov foram jogados dentro da garagem da vítima. A polícia procura o suspeito. A casa do blogueiro de política Ângelo Rigon foi alvo de um atentado nesta madrugada em Maringá, região norte do Paraná. O jornalista é conhecido por publicar matérias de denúncias contra a política local. Você vai ver agora imagens exclusivas que mostram o momento em que um homem põe fogo em um carro da Rede Record de televisão. O crime aconteceu ontem à noite durante o protesto no centro de São Paulo. Depois do atentado mais recente ao repórter cinematográfico da Band, uma pesquisa divulgada nesta semana preocupou ainda mais. O Brasil se tornou o país mais mortal de todo o continente americano para os jornalistas. O fato chamou a atenção deste professor de comunicação. Ele vê os atos como uma violência à democracia. A gente vê isso com muita preocupação. Essa situação, de fato, ela mostra que a democracia brasileira ainda tem um longo caminho pela frente, porque onde há cerceamento ou violência contra o trabalho do profissional da imprensa, certamente quem sai perdendo é a sociedade, por não ter acesso às informações que, via de regra, alguns grupos não querem mostrar. Então, o trabalho do jornalista consiste basicamente em trazer à tona aquilo que grupos ou pessoas, prefeririam que ficasse
nas sombras. Pode haver uma retaliação do anunciante, pode haver uma retaliação sutil, né, daqueles que se sentem incomodados com a divulgação das informações. Isso preocupa demais. Há mais de 20 anos atuando como jornalista de rádio, Luiz entende que os colegas de profissão enfrentam. Mesmo nunca tendo sofrido um ato assim, ele percebe a gravidade do problema. Dificuldade que é cobrir, quem sabe, o dia a dia numa cidade no interior do Acre, no Pará, onde a gente sabe que tem também muita perseguição e morte de profissionais que trabalham no dia a dia na imprensa, que tentam fazer algum tipo de denúncia relacionada à corrupção. É uma parada bastante dura, não deve ser tarefa fácil não ser jornalista em lugares onde dá para chamar quase de uma terra sem lei. Ainda de acordo com a pesquisa divulgada pela organização, pelo menos 114 jornalistas sofreram algum tipo de violência desde o começo das manifestações em junho do ano passado. O fato é que o Brasil tirou do México o título de país mais perigoso das Américas para esses jornalistas. Mesmo com confrontos e repressões, a busca pela verdade e manter as pessoas informadas deve continuar sendo a marca dos futuros e atuais jornalistas. Mantém acesa essa chama da investigação, né, de não se intimidar contra as pressões, né? A gente tem assim, claro, sempre tem, né, dentro dos grupos de estudantes, aqueles que colocam os princípios em primeiro lugar. E a nossa esperança é que esses, né, levem a chama da profissão adiante. E mesmo assim ele não desiste, ele vive numa atividade praticamente sozinho, defendendo causas que são sociais, né? Ele defende a comunidade, o estado onde ele vive, mas paga um preço muito caro, né? Paga um preço muito caro. E o Jornal das 6 de hoje fica por aqui, mas os maiores destaques deste final de semana você confere na edição de terça-feira. Para rever um de nossos jornais ou saber mais sobre a TV Ijuí, basta você acessar o nosso site, que é www.tvijuí.com. Obrigada pela companhia e um ótimo final de semana para você!